E estamos gravando. Me escutam bem, né? Tá tudo certo. Beleza. Me permitam algumas formalidades aqui, a título de introdução. Primeiro, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel Cruz Carneiro, sou mestre em História pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Defendi minha dissertação no meio desse ano, no mês de junho. Eu trabalho com questões que envolvem o periodismo interiorano no contexto do Brasil República, especificamente as discussões de como esses pequenos jornais dentro dessas cidades, pequenas e médias, no cenário do interior do estado do Amazonas, como esses pequenos jornais eles desenvolviam discursos de modernidade, de civilidade, como eles se propunham modernos frente ao desenvolvimento econômico que essas cidades estavam enfrentando. Afinal, a virada ao século XX é o contexto que o estado do Amazonas enfrentou o desenvolvimento da economia da borracha. Mas não é esse o foco da nossa apresentação, é apenas uma pequena apresentação de mim mesmo. Essa é uma proposta dentro do GESLIT, e o GESLIT aqui, de forma muito pontual, tem como sua emenda de caráter contínuo, interdisciplinar e interinstitucional, tem como objetivo o fomento de um espaço dialógico entre pesquisadores da graduação e da pós-graduação interessados nos estudos interrelacionais entre os campos da história e da literatura, privilegiando suas intersecções teóricas e metodológicas. À luz desse objetivo, busca-se colocar em debate o lugar ocupado pelo texto literário na produção historiográfica, compreendendo todas as suas especificidades enquanto tipologia documental. Essa é uma breve descrição da proposta do grupo, o GESLIT. O GESLIT que já está ativo há mais de 3 anos, vem atuando de forma muito sólida, com entradas e saídas de membros, mas sempre de forma muito constante a cada semestre. E esse é o nosso piloto, é o episódio 0 de uma proposta que pretende-se ser trabalhada melhor no decorrer do próximo ano, de bate-papo com autores, de bate-papo com pesquisadores, com professores, com parceiros e colegas das nossas áreas de história e literatura, como forma de ampliar os diálogos entre essas pesquisas e esses pesquisadores, entrevistando mensalmente esse projeto, episódios mensais nesses moldes dos quais estamos. Trabalham, pesquisadores que trabalham temas que se relacionam com a dinâmica entre história e literatura, a partir dessas diversas e quase infinitas possibilidades teórico-metodológicas. Afinal, somos interdisciplinares, né, de forma intrínseca dentro da contemporaneidade dos estudos científicos, dentro tanto da história quanto da literatura. Então, a proposta basicamente desse trabalho é tornar mais possível o diálogo tanto entre membros do grupo, a nível de convidados e mediadores, quanto abrir os convites a pesquisadores externos, e aí estaremos sempre abertos para indicações, pontes, construir essas relações. Afinal, o grupo está crescendo, o grupo está em constante crescimento, é sempre muito bom ouvir nos processos de seleção semestrais, que tivemos 200, 300 inscrições, é sempre muito gostoso estar presente num espaço tão sólido e tão rico de trocas entre nós pesquisadores. Né? Eu sou o Gabriel, como me apresentei, e eu queria apresentar pontualmente a Brenda Sardeira, minha companheira de mediação hoje, que é mestre em estudos literários pela Universidade Estadual Paulista, lá de Araraquara, graduada em letras, com habilitação em português e inglês, pelo Centro Universitário Municipal de Franca. Atualmente é professora de literatura e leitura na ONG Pedra Bruta. Também é professora de gramática e redação, professora de redação e literatura. Integra os grupos o GELIT, o grupo de estudos literários, e o GESLIT, o nosso grupo de estudo entre história e literatura, da PUC de Minas, e também é mediadora do Leia Mulheres, Leia Mulheres Franca, e tem experiência nas áreas de letra, com ênfase em literatura brasileira, sátira e ensino de literatura.
Eu queria agradecer demais a Brenda por aceitar participar desse primeiro episódio do nosso projeto. Eu passo a palavra a ela para fazer suas considerações iniciais. Brenda. Boa noite a todos. Obrigada. Eu que agradeço, né, ao Gabriel, ao Matheus e ao grupo como um todo pelo convite de fazer essa mediação. Achei, assim, pessoalmente falando, foi algo muito interessante, porque eu não sou uma fã do Saramago, então ler a dissertação do Matheus foi muito legal por conta disso, né? Eu sempre fico com aquela coisinha assim, né? A gente fica às vezes meio com vergonha. Antes eu tinha vergonha de falar que eu não era muito fã do Saramago. Hoje eu já falo, né? Tipo, não tem umas. Porque, assim, eu acho que também a gente tem que falar quando a gente não se identifica, enfim, com o autor. Mas eu adorei ler as perspectivas do Matheus em relação à dissertação. Foi muito produtivo, foi muito bacana, né? Porque, assim, uma coisa é a gente estudar algo que a gente gosta. Recentemente, eu dei, né, até um mini curso do mês de novembro aqui pelo grupo. E falar de Lima Barreto, para mim, é um prazer. É, assim, uma coisa que eu faço com paixão. E aí, ler algo, né, do Saramago foi muito bom, porque ampliou aí, pessoalmente, para mim, e academicamente, eu acho também que é muito interessante a gente sempre fazer essas mediações interdisciplinares e pensar como o próprio grupo propõe essas relações entre o histórico e o literário. Então, é um prazer estar aqui com vocês e passo a palavra agora para o Matheus, que é o nosso entrevistado de hoje. Só mais uma questão. Primeiro, agradeço de novo. E me permita apresentar o nosso convidado, Matheus Roque da Silva, nas nossas formalidades, né? Que é doutorando em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Literatura de Língua Portuguesa, licenciado e bacharel em História pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC. É especialista em estudos linguísticos e literários pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente é editor da revista História em Curso e coordenador do grupo de estudos em História e Literatura, o GESLIT. Tem experiência em ensino e pesquisa nas áreas de História, Literatura e Arte, demonstrando interesse nos seguintes temas, de acordo com o seu Lattes: marxismo, estética marxista, relações entre história e ficção, literatura e direitos humanos, José Saramago e história dos intelectuais. Eu queria, antes de passar para o Matheus, primeiro agradecê-lo por estar levando à frente, junto conosco, esse projeto, porque foi uma proposta que surgiu pontualmente nessas nossas reuniões de fim de semestre, e ele resgatou ao final desse semestre mesmo a ideia, e a possibilidade ficou mais clara. Então, quando eu me vi pensando em quem seria um primeiro convidado, foi muito claro que o Matheus seria a pessoa ideal para isso, por ser o nosso coordenador, por ter um trabalho muito sólido. A pesquisa do Matheus, a dissertação do Matheus, ela é um reflexo da qualidade acadêmica dele. O teu texto, para mim, foi maravilhoso. Eu não sou um leitor da literatura a nível acadêmico. Me pergunte de Macunaíma enquanto gosto, beleza, mas literatura enquanto acadêmico exige, o grupo tem me dado essa possibilidade. Então, muito obrigado já de antemão. A gente estabeleceu por alto meia hora de uma fala para ti, e aí ficamos em aberto para perguntas, questões, debates. Quem não quiser abrir a câmera para falar, pode mandar pelo chat tranquilamente, e a gente aqui, eu, Brenda, vamos estar fazendo essa mediação. Matheus, é com você. Vamos lá, né? Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer muito esse momento, né? Um espaço tão gostoso e produtivo assim, né? Próximo de pessoas tão queridas. Como o Gabriel comentou, a ideia desse projeto, né, de bate-papo com o autor, foi uma ideia que ele lançou há um tempo atrás, né, no grupo, uma das nossas últimas reuniões, né? Que a gente estava pensando como deixar o nosso YouTube mais ativo, né? E o Gabriel lançou a ideia e falou assim, nossa, é aí que nós temos que entrar, né? Então foi muito bacana a proposta dele, e a partir daí a gente começou a maturar essas ideias, e eu fiquei muito feliz também com a proposta dele de eu estar aqui primeiro, né? Falando um pouquinho da minha pesquisa e também
de algumas coisas que eu tenho pensado, né, para a gente dividir aqui. Bem, a minha dissertação, ela se centra, né, no Saramago, como a Brenda e o Gabriel adiantaram, né, mas aqui para o nosso episódio piloto, vamos dizer assim, desse bate-papo, eu pensei em algo um pouco mais amplo, né, dentro da dissertação, que é a ideia e um trabalho de ficcionalização da história, né, ou seja, como que a história vai se tornando ficção ao longo do tempo, né, ao longo desses olhares criativos. Bom, essa questão se levanta e é muito, né, importante para todos nós, na medida em que, se a gente for parar para pensar, a historiografia é algo muito recente, né, na história da humanidade. Assim, a gente que faz, né, os cursos de história, teoria da história, a gente vê que a partir do século XIX que se surge uma disciplina, uma profissão, né, do historiador, e que vai, até hoje, tentando garantir o seu espaço, né? Até hoje o historiador continua ainda meio que em escanteio, né, em alguns momentos. Mas se a gente for parar para pensar, a historiografia surge no século XIX, mas muito antes dela, haviam pessoas que escreviam história, né? Muitas pessoas. Se a gente for parar para pensar toda a época moderna, medieval, antiga, houveram pessoas que se preocuparam em escrever história, né? Seja lá das formas, enfim, produtivas mais diversas, né? A gente pega lá desde a Grécia Antiga, quando a gente olha para o Homero, né, escrevendo a Ilíada, Odisseia, para contar uma grande história, a gente vê também o Heródoto tentando escrever a história do povo grego, né? Mas acaba que fica para a memória, vamos dizer assim, a grande narrativa do Homero, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A literatura, os escritores de ficção, desde muito tempo, estão preocupados e profundamente empenhados, né, em produzir narrativas sobre a história, né? Eles olham para a história e reescrevem isso, né? Bem, até meados do século XVIII e XIX, são advogados, né, pessoas que trabalham com a área jurídica, padres, né, escritores de ficção que escrevem história. No século XIX, isso se torna um pouco mais profissionalizado, né, quando a gente tem a chegada do famoso romance histórico, né, sobretudo lá com o Walter Scott na Escócia. O romance histórico, ele vai trazer uma perspectiva diferente, porque vai ser meio que um primeiro protótipo de trabalho, de fato, com documentos, com fontes e assim por diante, né? Desde a Grécia Antiga, o Aristóteles dividia a ficção da história pelo trabalho com as fontes, né? Então, o Aristóteles dizia que o ficcionista poderia inventar o que ele quisesse contar e que ao historiador caberia uma análise mais detida de documentos. No romance histórico do século XIX, os documentos entram em cena. Os próprios escritores de ficção começam a analisar documentações históricas para escrever ficção. É muito comum a gente pegar autores dos mais diversos dessa época que fazem isso. Vários livros do Dostoiévski, ele coloca no prefácio, ou então no pós-fácio, documentos que ele usou, históricos. Se de fato usou, não é outra conversa, mas ele avisa que consultou certos documentos. A gente pega o José de Alencar, aqui no Brasil, quando foi escrever, né, sua literatura indigenista, ele fez exatamente isso. Ele pesquisou, né, lá nos documentos históricos brasileiros um pouco da história indígena para então reescrevê-la, né, no seu romance. Então, o que a gente percebe? A literatura, desde muito tempo, já está preocupada e ocupada, né, em trazer para a cena ficcional a história, se inspirando nessa perspectiva. Bem, por que eu estou dizendo isso tudo, né? A partir do século XIX, a gente tem uma mudança assim, muito significativa na literatura, porque surge o profissional, né? O historiador, ele aparece. E quando o historiador aparece, meio que ele confere para ele uma autoridade de falar de história que os outros não têm, né? Então, você pode até escrever sobre o passado, mas quem tem autoridade para falar somos nós. E essa autoridade no século XIX, com positivismo e tudo, é muito forte, né?
Mas é no século XX que ela começa a ser discutida. Será que somente os historiadores têm essa legitimidade? Bom, e aí vários escritores de ficção no mundo, é uma tendência, né? Começaram a reescrever a história, a repensar a história, tá? Um desses autores, não por um acaso, é o nosso José Saramago, né? Um autor clássico da literatura portuguesa contemporânea, né? que estudou, né? escreveu e discutiu profundamente a história portuguesa e, por consequente, a história do Ocidente, né? Só um parênteses rápido, né, para início de conversa, para quem não conhece. O Saramago ele é um escritor que nasceu em 1922, em Azinhaga, né, no Ribatejo, Portugal, no interior de Portugal. Veio de uma família muito humilde, né, os avós dele não sabiam nem ler e escrever, ele nem conseguiu estudar, né, o Saramago basicamente fez o ensino básico lá em Portugal, ele não chegou a frequentar a universidade, nem nada do tipo. E durante muito tempo ele trabalhou com N coisas, né? De serralheiro mecânico a tradutor, enfim, a N coisas. Até que já mais velho, ele começa a escrever literatura, né? Ele começa a escrever ficção. Nesse trabalho dele, de produzir, né, e de escrever literatura, ele acaba consultando textos clássicos da literatura portuguesa, né? E isso vai reverter depois nos trabalhos dele, né? Bem, o Saramago, como tradutor, ele começou a entrar em contato com muitos trabalhos de história. Né? Vocês terem ideia, quem traduziu aquele texto do George de Bie para o português, né, de Portugal, foi o Saramago, né? Aquele O Tempo das Catedrais. E é muito legal porque o Tempo das Catedrais do de Bie, da Escola dos Análises, começa com a frase, né? Imaginemos. É muito louco isso, porque o historiador ele quer falar da realidade, não da imaginação. E aí, o que nós temos? Né? O de Bie começando o texto dele com imaginação. Imaginemos. E o Saramago traduziu esse texto. E ele era louco com esse texto. Bem, ao saber disso, eu, como um jovem historiador, migrando para as letras, fiquei encantado com o Saramago. Falei, gente, eu tenho que entender o que esse homem está fazendo. Foi daí que surgiu um pouco o gatilho da pesquisa, cujo título, né, é José Saramago, leitor dos historiadores. Eu quero saber quem ele leu e como ele leu para ele escrever os romances dele, né, profundamente históricos. Para isso eu peguei um dos livros, né, que é um dos clássicos dele, que é o História do Cerco de Lisboa. Esse romance aqui que é o objeto da análise, né, da minha dissertação. O História do Cerco de Lisboa, segundo a professora Márcia Valéria Gobi, né, da Unesp, é um romance que tenta discutir a formação do povo português. O que é isso? Ele vai lá no momento que os portugueses se formaram enquanto portugueses para rediscutir aquilo. É como se aqui no Brasil eu fizesse um livro sobre o grito da independência. Eu quero falar exatamente o momento em que Dom Pedro deu lá o grito do Ipiranga. O Saramago ele faz um movimento parecido. Esse livro dele, ele vai voltar para uma história de um cerco que aconteceu lá na Idade Média, né? Que aconteceu mais precisamente em, deixa eu ver aqui que eu anotei para não errar, 1147. Quando os muçulmanos invadiram Lisboa, né? E o rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, foi reconquistar a cidade de Lisboa. Só que no que ele foi reconquistar essa cidade, haviam vários cronistas e tudo que contaram de forma muito grandiosa essa história do rei português, né? Que reconquistou Lisboa e fundou o Estado português. Bem, então esse é o gatilho da história, né? A história está falando sobre esse momento de formação. Dentro do romance, nós vamos acompanhar a história de um personagem que se chama Raimundo Silva. Raimundo Bem-vindo Silva. E o Raimundo Silva, ele nada mais é do que um revisor de texto, né? Isso aí, trabalho, a gente está muito acostumado. Se chega aqueles calhamaços, a gente tem que sentar lá e fazer o trabalho árduo de revisão, né? O Raimundo, ele era essa pessoa. Ele é esse personagem. E chega para ele um livro de história que conta a história do Cerco de Lisboa. Como que é um livro de historiografia, né? Um livro historiográfico,
ficcional, obviamente, mas historiográfico, que conta lá a chegada dos muçulmanos, enfim. E no que o Raimundo está revisando aquele texto, ao final da revisão, ele meio que entra numa crise existencial, assim, porque ele fala, gente, é mais um livro de história que não traz absolutamente nada de novo. Nada de novo. Como assim, né? É um livro de história que fala dos mesmos personagens, que fala dos mesmos acontecimentos, que fala dos mesmos heróis, como sempre. O que isso contribui? O que isso traz de novo para o conhecimento humano, para a historiografia? Nada. E ele fica revoltado, e é muito louco essa crise existencial dele, porque é o que nós, na historiografia, vivemos. Gente, quantos trabalhos, teses e dissertações existem sobre a independência do Brasil? E todos eles narram a mesma história sobre o Dom Pedro, sobre o José Bonifácio. No muito, se fala da princesa, né? Leopoldina, que ajudou lá no processo da independência. Quando a gente pega aquele quadro, né, se não me engano, é o do Pedro Américo, né, o quadro da independência. Cara, é medonho. Você tem o imperador no meio, né, todo bonitão, os cavaleiros em volta. Você fala, gente, cadê o povo? No muito aparece um velhozinho lá com 2 bois no cantinho do quadro. A gente quase não consegue enxergar o personagem, né? O que isso mostra pra gente? Como que a historiografia, sobretudo no século XIX e XX, está centrada num único grupo hegemônico. Os donos do poder, vamos dizer assim, né? A elite, assim por diante. O Raimundo Silva fica puto. Fala, gente, como que a historiografia se presta a, mais uma vez, contar essa história? Ou seja, em nenhum momento ela se volta para aqueles que não, segundo a ideologia dominante, protagonizaram a história. Então ele faz uma coisa, gente, que nenhum revisor jamais poderia fazer. Ele altera o texto historiográfico. Ele muda de raiva. Ele, no texto historiográfico, né, dizia que os cavaleiros templários, né, os cavaleiros medievais, foram até Lisboa e ajudaram o rei Dom Henriques, Dom Afonso, né, Henriques, a conquistar Lisboa. E aí o Raimundo Silva vai lá e escreve que os cavaleiros medievais não ajudaram a reconquistar Lisboa. Ele altera o texto. Né? Por que ele altera o texto histórico? Por uma espécie, talvez, de não reconhecimento, né, naquela narrativa. É uma narrativa que conta a história dos portugueses sem os portugueses, o povo. Conta a história somente da elite. Então ele adultera esse texto. Manda de volta para a revisora, né, para a editora, quer dizer. A editora nem lê, nem vê nada e publica o texto. Quando o texto sai nas ruas, o próprio autor olha aquilo e fala, meu Deus, adulteraram a coisa. E aí começa toda uma confusão na repartição, né, da editora, por causa desse erro. Chamam o Raimundo Silva, brigam com ele e tal. Colocam uma mulher para ser chefe dele, a Sara, né, a Maria Sara. E então ele fica um pouco assim, meio que de stand-by, né? O pessoal fica de olho nele, porque ele cometeu um erro gravíssimo, né, dentro da editora. Então, ele decide, muito pela ajuda da Maria Sara, a escrever ele próprio uma nova história do Cerco de Lisboa. Ele vai recontar essa história. Não como historiografia, mas como ficção. E o que eu acho muito louco é porque ele faz meio que as vias do próprio Saramago. O Saramago quer recontar a história portuguesa. Então ele cria um personagem que vai ele próprio reescrever a história de Portugal. E aí, então, o que nós vamos ter? Acompanhar, né, essa história em 2 lances. A voz narrativa Saramago contando a história do Raimundo, e uma segunda, que é do Raimundo, recontando a história do Cerco de Lisboa. Só que como que ele vai recontar a história do Cerco de Lisboa? Prestando atenção naqueles que ninguém viu. Olhando para aqueles que ninguém olhou. Ou seja, os mais comuns. Os pobres, as mulheres, os soldados,
né? Ele não vai contar a história do general. Ele vai contar a história do pequeno soldado. Ele vai contar a história da mulher, né, da concubina desse pequeno soldado. Ele muda o paradigma de visão da história. E aí a minha pergunta é, gente, mas com base em que o Saramago fez isso? E aí que vem um pouco a pesquisa que tenta mostrar os livros que ele leu, né? O Saramago, gente, era um profundo leitor do George D.B., que inclusive ele traduziu, né, lá nos tempos das catedrais. Ele era um grande leitor do Carlo Ginzburg, lá com a história, com a microhistória, né? Ou seja, olhar para o pequeno para entender o macro. E ele era um grande leitor, acima de tudo, do Karl Marx, né? O Saramago, gente, é um comunista de mão cheia, né? Ele se filia ao Partido Comunista ainda durante a ditadura, né, de Salazar, e morre no partido. Ele nunca saiu. E ele era um grande leitor do Marx, sabe? E o Marx, entre as várias contribuições que ele traz para a historiografia, talvez a mais importante seja a ideia de história total, né? Ou seja, a ideia de que a história tem que contar a história de ciência, né? Tem que contar a história de todo mundo. Esse que é o trabalho da historiografia. É contar a história do rei? Sim. Mas também contar a história lá do seu Zé, que plantava no interior, sei lá, português ou brasileiro. Enfim, a história dele também importa, né? Então, o que há nesse romance e na obra do Saramago como um todo é essa crítica à história oficial. Uma crítica à história que quer se manter a todo custo, porque ela não é assim, mas ela quer se manter, centrada, né, nos grandes dominantes. Então, o Saramago ele vai escrever vários livros, né? O Levantado do Chão, o Memorial do Convento, o História do Centro de Lisboa, todos eles centrados nesses personagens, né? Os pequenos, os que estão aí nesse escanteio, para trazer uma nova reflexão para a historiografia. Porque pensa comigo, gente, nós que somos da história lidamos com uma ausência, um elefante na sala gigante que a gente finge que não está vendo. Nós estudamos a história da escravidão, a história colonial, mas em que momento nós recuperamos narrativas, vidas e histórias dos sujeitos escravizados? Nenhum. A gente fala, olha, era um bando de pessoas que entraram no navio negreiro, chegaram aqui, foram para as fazendas de café, de açúcar, para mineração e trabalharam. Tá, mas quem eram essas pessoas? Nenhum deles tinha nome, nenhum deles tinha uma história. A gente não tem isso, né? Peguem os livros didáticos aí de história. Não tem lá, nem um balãozinho que seja. Esse é fulano. Nasceu em tal época, viveu tal coisa, se apaixonou por ciclana. A gente não sabe. Então, existe um buraco dentro da história, claro que pelas fontes, né? Nós não temos informação sobre isso, que a literatura tenta preencher. E aqui vem uma questão fundamental no Saramago. Ele não é um revisionista como esses qualquer que a gente encontra hoje em dia, não. Né? A gente vê hoje um revisionismo precário de grupos ideológicos que propositadamente alteram e subvertem a história. Não é o caso do Saramago. Porque o Saramago, apesar dele tentar mudar a história oficial, ela continua a mesma. No final, os portugueses vencem. No final, Portugal cria o seu Estado. O que o Saramago está propondo, gente? Uma curva. Se a história oficial é uma linha reta, que conta a história dos reis e tal, o que o Saramago ele propõe? Uma curva, para chegar no mesmo lugar. Ele não muda a história oficial, ele não altera a história. No final, a história oficial se mantém. Mas o que ele faz? Acrescenta o novo. Acrescenta aqueles que estiveram fora. Né? E isso aí é uma das bases fundamentais do próprio marxismo na literatura. Né? Que é essa ideia de trazer e buscar a totalidade. Então, meio que na ausência das fontes para falar, né, para narrar e escrever sobre esses sujeitos desaparecidos, a ficção meio que aparece como essa forma de tampar essas lacunas. Né?
olha, nós não sabemos a história de nenhum africano, né? A história, eu digo assim, a narrativa de vida, do sentimento dele, porque ninguém se preocupou em escrever isso. O que a literatura faz? Inventa. Ela imagina o que seria a experiência desse sujeito, né? Imagino que muitos de nós aqui sejamos professores também. Eu já dei aula várias vezes de história sobre o navio negreiro, por exemplo, chegada dos escravizados. Mas toda aula minha, isso em história, toda aula minha em literatura, que eu leio e analiso aquele poema Navio Negreiro do Castro Alves, é outra coisa. É outro nível. Muito mais do que você falar simplesmente que as pessoas vinham em navios negreiros, precários para o Brasil, é você narrar a vida e a experiência dessas pessoas. Que é o que o Castro Alves faz, né? Aqui, meio que o Saramago está tentando, em um momento de crise, né, da história portuguesa, o livro é de 89, então pós-ditadura salazarista, né, décadas de ditadura, fascista dentro de Portugal, ele meio que está tentando revisitar a história de Portugal, sabe? Uma história de Portugal, como diria a professora Teresa Cerdeira, né, que não vai contar a história dos reis, mas a história dos portugueses. Né, e o próprio Saramago falava isso, né, também. É uma história que vai falar do próprio povo português. Então foi nesse sentido que eu tentei ler e analisar na dissertação, né, como que o Saramago observa a história oficial, como que ele lê a história oficial da sua época, e meio que ele fala assim, olha, o que vocês estão fazendo tá legal, tá top contar a história oficial, mas falta alguma coisa. Falta algum burburinho, algo que eu vou tentar preencher com literatura. Né? A Isa, que está aqui, sabe disso, se bem até mais do que eu, né? Também uma historiadora, uma pesquisadora forte do Saramago, como que ele falava assim, né? Eu escrevo romances porque eu não consigo escrever outras coisas. Né? Ele queria, na verdade, escrever uma história, sei lá, concreta, talvez, né, de Portugal. Mas não conseguindo fazer isso, ele apela para a literatura, que talvez seja a única que desse conta, né, naquele momento, de contar a história de tantas pessoas que desapareceram, né, que, enfim, se perderam ao longo do tempo. E é dentro dessa perspectiva que a ficção ela tem preenchido um buraco importante, né, dentro da historiografia, né? Ela tem preenchido um papel importante nisso. Seja na história do próprio Holocausto, né? A gente vê várias narrativas ficcionais sobre isso, algumas testemunhais, né? Que fogem da ficção. Seja em outros momentos graves, né, da história, a literatura tem preenchido esses buracos, né? Trazendo personagens aí que ninguém viu, né? A Brenda comentou agorinha há pouco sobre o Lima Barreto, e ele, para mim, é um exemplo fulcral nisso, né? Quem, em pleno século, em finalzinho do 19 e 20, está pensando nos personagens que o Lima pensou, né? Quem iria contar uma história da Clara dos Anjos, por exemplo, né? Uma menina pobre da periferia, negra, quem contaria uma narrativa dessa oficial em pleno século 19, né? E início do 20? Então é aí que o Lima entra e fala, não, eu vou falar, eu vou contar a história dela. Né? Então a gente começa a criar narrativas e histórias a partir de personagens que nós precisamos criar, né? Uma vez que a narrativa oficial tenta apagar, desaparecer com esses nomes, né? Enfim, personagens aí da nossa história, tá? Bem, então basicamente foi isso, né, que eu tentei fazer na dissertação. Claro que envolve outras questões, outros problemas, mas no geral foi o caminho que eu percorri, né? Tentar ver aí como que o Saramago não só leu, como tentou ficcionalizar essa história incompleta, essa história cheia de buracos, né? Agradeço aí todo mundo pela escuta e estou aí aberto para as perguntas, questionamentos, críticas e etc. Muito obrigado. Por mim, eu te escutaria por horas a fio. Assim, vou me permitir fazer algumas considerações, prenda em seguida e a gente abre para a galera. Cara, primeiro lendo a tua dissertação, com mais atenção, o primeiro e o segundo capítulo, pela aproximação uma historiográfica mais forte que tu propôs, tu
Cara, a tua escrita é maravilhosa, eu precisava dizer isso, sinceramente. Quem sou eu para avaliar a dissertação, do texto de qualquer um aqui? Mas as relações que tu procurou fazer com os debates históricos dentro do contexto que o Saramago se insere, para mim, foram geniais. Tem uma reflexão que o Lucian Febre ele coloca no Combates pela História, que é a seguinte: a história que nos ensinavam a fazer não era, em realidade, mais do que uma deificação do presente com a ajuda do passado, mas recusavam-no vê-lo e admiti-lo. Quer dizer, durante o texto, tu traz a percepção de que o Saramago ele propõe de forma muito clara essa relação do papel do presente do autor, e aí autor não o historiador, mas o autor junto com o literato, nessa percepção entre presente e passado, a partir dessa relação mútua de intervenção. Coisa que o Mark Bloch coloca, coisa que o Jacques Legoff traz também, autores que tu apresenta no teu primeiro capítulo. Inclusive, lendo o teu segundo capítulo, especialmente, do qual tu descreve um pouco mais o Raimundo e trata um pouco mais a partir de como de quem é e o porquê o personagem age, tu faz um movimento que a Heloísa de Faria Cruz destaca na Oficina do Historiador, que é a imersão do profissional da pesquisa, que aí não dá para dizer que é o historiador, dentro dos seus objetos. Ele atua de forma ativa no contexto do qual faz parte, mas ele é atravessado por uma realidade que é dele, mas não é do controle dele. O universo que compõe essas relações das quais fazemos parte, enquanto pesquisadores, surge muito forte e tu tem atenção a isso, descrevendo a realidade ao qual, uma coisa que o Saramago faz também, e a partir dele tu traz, né? Faz a descrição do personagem para além da sua função de revisor. Onde morava, como vivia, o que ele sentia, até a idade dele, são aspectos relevantes dentro de uma descrição, para a gente entender como se posiciona e como se percebe o mundo essa figura que vai construir uma narrativa. E aí, algumas questões que vinham no meu texto, na leitura do texto, eram aqueles sentimentos de quem está construindo uma opinião sobre um texto sem terminá-lo. Por exemplo, quando eu bato o olho e escuto sobre um revisor alterando o sentido de um texto, de um documento, por assim dizer, eu, enquanto historiador, fico muito ofendido. Eu imagino que é comum aos colegas, né? Eu estive numa apresentação há um pouco tempo, e um aluno estava descrevendo o processo de transcrição de alguns documentos do século XVIII, e a pessoa deu a entender que eles alteram alguns sentidos. E eu me senti muito ofendido ouvindo aquilo. Inclusive, fiz uma questão, a pessoa contornou e esclareceu de forma mais possível o que eles estão fazendo. E aí, mas a questão central do qual o trabalho está propondo, e eu achei isso genial, é esse enfoque de uma historiografia e de um movimento teórico da virada da segunda metade do século XX, que é essa história vista de baixo, especialmente a terceira geração dos análises. A Maria Helena Capelato fala disso também, para falar de autores brasileiros, porque me lembra a gente faz essa reflexão, trazendo para o cenário nacional, de o que aconteceria se ainda ficássemos presos a uma historiografia que tem um valor enquanto objeto de pesquisa, de autores como o Van Hague, por exemplo, de construir uma história idealizada de um contexto que não se materializava, mas se projetava. Porque a Sandra Pesavento, ela traz isso, de que a construção de uma realidade a partir do discurso, ela consegue ter mais força que a realidade quanto si própria. Ela fala disso no imaginário da cidade. E aí, quando tu constrói essa reflexão dentro do texto, a ficção, enquanto um objeto dentro da análise, se aproxima como essa via possível às lacunas históricas, seja por escolha ou seja por ausência, né? Porque a escrita do historiador é fruto de problema. Sem a construção de um problema não existe, e sem a fonte não existe um objeto.
Então, eu queria te ouvir um pouco mais, assim, depois de toda essa enrolação que eu fiz, te ouvir um pouco mais dessa aproximação, tanto no Saramago quanto na leitura que tu está propondo dele, com a história, no sentido de como isso se legitima enquanto narrativa. É uma coisa pontual, uma coisa que tu discute no teu texto, mas eu gostaria de te ouvir um pouco melhor sobre isso. É isso, eu passo para a Brenda e a gente abre para quem estiver interessado. Matheus, se você quiser comentar primeiro, para não perder o fio, aí depois eu falo. Pode, perfeito. Uhum. Beleza. Bom, primeiro assim, né, Gabriel, eu acho... eu fico muito feliz, assim, pela leitura atenta, né, de alguns pontos, assim, que ajuda a gente a repensar, né, igual eu comentei, faz um ano que esse texto tá no mundo aí, quase um ano, né, e eu já fico revendo também algumas coisas, né, repensando algumas coisas. E aí o que acontece? Primeiro trouxe a ideia, né, de contextualização do Saramago com os autores da historiografia da própria época, e você lembrou o Mark Bloch, e tem uma fala legal do Mark Bloch e da Escola dos Análises como um todo, que se aplica também aos outros pensadores, não só historiadores, que é a história ou as narrativas são frutos do seu tempo, né? E o Saramago é muito isso também, ele é um homem do tempo dele, que ele está vivendo com a historiografia que está emergindo no seu tempo, ele está, gente, mas tem alguma coisa errada, né? Está faltando aí alguma coisa. Que a própria geração dos análises propunha também, né? Quando eles falam desse movimento da história vista de baixo, é exatamente isso, né? Olha, vamos olhar para outras fontes. Mas ainda olhando para outras fontes, não complementa. A gente pega a história do século XIX, tirando os textos oficiais, nada mais seria história. Então, tira tudo. A Escola dos Análises traz essas outras informações, como a literatura, a arte, a história das mentalidades, a história do cheiro, a história dos sentimentos. Tudo bem, isso é importante, mas ainda está faltando. Sobretudo a história desses sujeitos que, por alguma perspectiva ideológica X ou Y, foram apagados, né? Gente, não é que o escravizado aqui no Brasil não amava. Óbvio que amava. Mas ninguém se preocupou em escrever como. Então a gente perdeu essa informação. Mas é óbvio que havia amor ali, né? Como que esse escravizado se declarava para sua mulher amada ou para um homem amado, sei lá? A gente não sabe, né? Mas não quer dizer que não ocorria. Então meio que o Saramago ele fala, olha, o que vocês estão fazendo tá legal, mas ainda tá faltando. Eu acho que é aí que esse trabalho ficcional dele vem, né? E aí ele cria um personagem que eu acho, assim, gente, genial, né? Um revisor de texto que altera o texto historiográfico. E aí, Gabriel, eu acho que isso é uma crítica muito severa ao que nós vivemos hoje na pós-modernidade. Que é o quê? Ninguém mais vai à fonte primária. Você trouxe um exemplo ótimo. As pessoas leem texto do século XVIII e adulteram. Aí ele publica isso, aí um outro pesquisador vai ler o texto dele, não o original. E nós vamos continuar perpassando histórias falsas. O povo tem preguiça de ir no original, né? Gente, quantas dissertações, teses, artigos que a gente vê hoje que a pessoa, usando a PUD, eu acho um absurdo. A PUD você usa para texto que não existe mais, né? Há um texto que sumiu, foi publicado nos anos 70, ninguém sabe cadê. Agora, você vai usar a PUD para texto em circulação? Verdadeiro absurdo. Isso mostra que você nem leu o que você está escrevendo. Eu ouvi falar disso e estou pondo aqui, a PUD fulano. Gente, é um descaso com a ciência. É um descaso com o nosso trabalho, sabe? E eu acho que o Saramago está fazendo exatamente isso. Ele pega um texto historiográfico ficcional que não traz nada de novo. Ele fala, gente, que coisa mais inútil. Deixa eu mudar isso aqui. E ninguém percebe. E ninguém percebe. Tempos depois, o próprio autor vai reclamar, né? O próprio autor percebe. Então, observem como que nós estamos falando de um momento em que a gente está entrando nesse jogo, né? Quando o Brasil Paralelo da vida
escreve essas narrativas deles, documentários e tal, que, óbvio, existe um pano de fundo histórico, eles criam uma série de informações, de casos ali, que não são verídicos. Mas faz tanto sentido dentro da narrativa que a gente acredita e compra aquela história. Mas não são verdade do ponto de vista histórico mesmo. Né? Não são. Então, assim, a gente vai percebendo como que há hoje essa crise, né, da realidade. Eu acho que o Saramago percebeu isso dentro da própria historiografia. Né? Dentro da própria historiografia. Porque eu acho que isso, claro, não é um erro intencional nosso, mas também há culpa nossa nisso aí, enquanto historiadores. Né? Há algo nesse sentido. Hoje as universidades já perderam o caráter de busca do conhecimento há muito tempo. Né? As pessoas hoje estão buscando as titulações. Então, quanto mais fácil for conseguir o título, melhor. Então, ninguém vai à fonte. Né? Ninguém, que eu digo assim, né, gente, em termos extremamente genéricos, óbvio. Temos excelentes pesquisadores no mundo inteiro. Mas grande parte vai seguir nesse fluxo, né? Assim, do caminho mais fácil. O caminho mais fácil não necessariamente é o que, enfim, condiz com a melhor realidade histórica. Né? Então, eu acho que o Saramago ele pegou isso tudo. Ele poderia ter feito um historiador como protagonista, reescrevendo a história. Poderia. Mas ele não quis colocar um historiador. Né? Ele quis colocar alguém que, por definição, revisa. Né? O revisor, perdoem a redundância, por definição é esse que vai revisar. E é o que o Raimundo Silva faz. Ele vai revisar do ponto de vista historiográfico, quer dizer, gramatical, que é o trabalho dele, mas também do ponto de vista teórico. Vai falar assim, gente, isso daqui está errado. Né? E ele depois escreve um romance, contando a história do Mogame, que é um soldadinho fudido, coitado, lá lutando em nome do rei. Né? O rei vai aparecer na história? Claro, o rei é super importante, mas o foco não é ele. Né? O foco é o Mogame. Então, olha como que o Saramago está trabalhando e discutindo com toda a historiografia da segunda metade do século XX proposta pelo Zanardi. Né? Então, coisas que nós vamos ver depois teorizado pelo Darton, teorizado pelo próprio Ginsburg, né? O Saramago meio que já está ensaiando isso do ponto de vista ficcional. Né? O primeiro romance dele que vai trabalhar bem com a questão histórica é o Levantado do Chão, ele é de 1980. Depois ele publica de 2 em 2 anos. Né? Ele publica o Memorial do Convento, em 82, que vai contar a história sobre a construção do convento de Mafra em Portugal. Ele vai escrever O Ano da Morte de Ricardo Reis, flertando com Fernando Pessoa. Depois Jangada de Pedra, em 86, e em 89, História do Cerro. Então, olha como que ele está pensando a historiografia por múltiplas perspectivas. Né? E, gente, sério, o Saramago era rato de biblioteca. Ele não só lia os historiadores, ele lia as fontes medievais. Então, é muito legal porque tem momentos que ele, na narrativa, que ele não nos avisa. Mas ele está citando Ctrl+C, Ctrl+V, texto medieval. Alguns eu até apontei ali na dissertação. Provavelmente não peguei todos, né? Quem sou eu para ser tão conhecedor assim dos textos? Mas ele copiava e colocava lá. Né? Ou seja, o discurso dele está diretamente ligado com o discurso historiográfico, sabe? Então eu acho muito legal o trabalho de intertextualidade, né? Dentro desse romance, enfim, o Saramago, nossa, ele sabe para que caminho que ele está indo, né? Então ele realmente coloca a gente para repensar o nosso ofício, né? Quem que é o historiador, o que nós estamos fazendo, o que nos falta, né? Então eu acho que ele vai um pouco nesse caminho. Brenda? Bom, Matheus, não são perguntas, são apenas considerações. Primeiro, porque eu também adorei a sua dissertação, gostei bastante. Achei muito pertinente ali o que você colocou. E pensando principalmente no que você também expôs agora na sua fala, a importância de criar essas histórias de sujeitos que foram apagados, né? E pensando na questão da sala de aula também, você até comentou do Castro Alves, né? Que eu também levo o Castro Alves para a sala de aula, mas eu também gosto muito de levar a Maria Firmina dos Reis,
que também ela mesma, enquanto escritora, foi apagada, né? Mas ela tentou, durante a escrita dela, e conseguiu magnificar, assim, de forma magnífica mesmo, dar voz também a essas pessoas que não tinham história, e até mesmo antes do Castro Alves, né? O Úrsula é ali um romance de 1859, então ali alguns anos antes ainda do Navio Negreiro. Então, o que ela faz ali, né? Ela dá voz, literalmente, né? Porque a gente tem todo um capítulo em que eles narram as próprias histórias, mais do que isso, narram como que era a vida deles antes de... Então, a mãe Susana, que é uma das personagens ali, que vai narrar a vida dela como era no continente africano, como que ela foi, né, raptada e trazida para cá, a tristeza que ela sentia, a saudade que ela sentia de lá. Então, é isso, é dotar de sentimento, dotar de história, porque onde está, né, a história dessas pessoas, onde elas estão ocupando esses espaços. E aí eu acho que, principalmente pensando até na educação básica mesmo, a gente levar isso para a sala de aula, que, como você comentou, muitos de nós somos professores, seja de história, seja de literatura. Esse ano eu tive a oportunidade até de ler com os meus alunos de primeiro ano de ensino médio um conto da Maria Firmina, que foi A Escrava. Eu gosto de ler contos na sala, porque romance a gente fala para eles lerem e a gente sabe que nem sempre eles vão atrás. Agora, o conto, você lê ali na sala de aula, alguma coisa absorve. E aí eu tive uma experiência muito positiva, no sentido assim de apreensão mesmo e de escuta. Tive alunos que choraram, né, na leitura, mas eu acho que é justamente isso, é provocar essa emoção, porque daí ali no conto a gente tem a história do Gabriel, a história da Joana, então esse próprio fato de ela dar nomes, né, às personagens. Quem são essas pessoas? Eles não são só esses escravos, né, usando o termo que ela usa na época, né, então o conto se chama escravo. Eles não são só essas pessoas, eles têm história, eles têm sentimento, eles têm constituição. Então, a importância que o Saramago também faz de escrever essa história do outro, né? Quem é esse outro sujeito? Então, isso eu achei magnífico que você colocou, né? Tanto na sua dissertação, que propôs a responder isso, quanto aqui na sua fala também achei que foi fundamental. No mais, só te parabenizar mesmo, adorei, assim, a dissertação, como eu falei, para mim foi um presente, porque como eu não tenho ali uma afinidade com o autor, foi muito, assim, foi muito bom realmente ler e gostar e entender aquilo que você escreveu, sua escrita, assim, você enquanto pesquisador, só elogios. Gabriel, eu vou ou passa para a Isa primeiro? Bom, se quiser responder, vai de ti, mas... Tá, eu vou só fazer então um comentáriozinho rapidinho em cima da Brenda, que aí eu passo para a Isa, que é essa ideia, né, tão importante, gente, da gente dar nome para as pessoas, sabe? E eu aprendi isso depois que eu fui para a literatura, né? Porque na história a gente fala muito isso. É importante falar a história vista de baixo, falar do pobre e tal, mas eu sinto que isso fica muito no discurso, não vai na prática, sabe? Não vai. Eu dei aula de história há muito tempo. E você fala, existe a classe trabalhadora lá no Getúlio Vargas e tal. Mas quem? Não tem nome, né? É a classe trabalhadora, né? Ah, existe os camponeses. Qual camponês? É o São João? É o São Joaquim? Não tem nome, né? Não tem. Então, assim, a gente sabe um nome de dinastias milenares da França, de Pepino Breve, a Carlos Magno, a Carlos Martel, não sei o quê. Mas cadê o nome desse povo? Né? Dos camponeses? A gente não tem. Então eu sinto que a história ainda falta muito disso. E a literatura cria esses nomes, né? Por mais que sejam inventivos, é muito importante, né? Tem aquele livro do Camus, né? Nós tivemos até um curso aí sobre ele recente, o livro dele, O Estrangeiro, né? Tem uma cena lá em que o personagem mata, né, um árabe que não tem nome. E ninguém liga, porque a pessoa não tem nome mesmo, ou seja, whatever. Não importa quem é essa pessoa. Então, é a facilidade que nós temos para poder exterminar esse que não é ninguém. Gente, quando o nazismo tira o nome dos judeus e confere a eles um número, estou dizendo, olha, meu filho, você não é ninguém, você não é nada.
Você não tem história, você não tem família, você não tem filho, você não tem pai, você não tem mãe. Você não é nada, você é um número. E justamente por ser um número, é fácil de matar, né? Então, olha como que é tão importante, gente, mais do que falar em conferir nomes e identidade para essas pessoas, é fazer de fato. Não adianta falar que o escravizado sentia. Tem que mostrar isso. Então, quando a Brenda traz o exemplo, né, do Úrsula, traz o exemplo do Navio Negreiro, enfim, são obras fundamentais. Dá um nome para essas pessoas, dá rosto, dá sentimento. Aquele conto, né, do Machado Pai contra a Mãe é genial, né? A gente acompanha a história de um homem que está ali em vias de perder o filho, por falta de dinheiro, sabe? Então você vê o que é a história de um homem pobre no século XIX, né? Não lembro o nome exato do personagem agora, mas enfim, ele dá um nome para esse personagem. Então o que nós temos aqui? E é outro texto que eu levo e sempre os meninos adoram na escola. O que eu estou dizendo, né? Essa importância da literatura em conferir, não é, nome, identidade para essas pessoas, no sentido mais geral possível, né? Por que ninguém se comove, ninguém que eu digo em termos gerais, com a morte atual do povo palestino? Porque ninguém sabe quem que é esse povo, né? A gente não sabe. O que nós temos de contato com a cultura árabe? Nada. Então, assim, ninguém liga, né? Explodiu Beirute, explodiu a faixa de Gaza. Dane-se. Agora, se explode algo que nós conhecemos, que nós temos um nome, uma imagem, como Paris, todo mundo choca, né? Então, olha como que existe uma humanização de uns e uma desumanização de outros, né? Eu acho que a literatura vai diretamente contra isso, né? A literatura vai diretamente contra isso. Porque ela é por si o ato de alteridade. A literatura por si é o ato de você se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, ver como o outro, pensar como o outro. Então, eu acho que assim, é uma potencialidade muito grande que os autores de ficção, sobretudo de ficção histórica, aproveitam, né? E é um trabalho, assim, gente, fundamental. Como é que a gente perde isso, né? Então, assim, nossa, isso que a Brenda comentou, sucesso demais. Isabela, fica à vontade. Primeiramente, queria só ressaltar, né, a importância do trabalho do Matheus, um trabalho genial, assim. Tô suspeita para falar que sou amiga dele, mas, assim, uma dissertação impecável, maravilhosa, um trabalho magnânimo mesmo de exaltação da obra do Saramago e da ficcionização da literatura. E eu queria, talvez, não sei se é um comentário, se é uma colocação, primeiro uma colocação e depois uma pergunta, de que eu acho que não só no âmbito do Saramago, mas acho que no geral os escritores, né? Eu acho que atualmente, talvez por uma onda que vem até sido precedida pela geração dele, de reescrever realmente essa história. Eu acho que tem sido um movimento da literatura na atualidade, essa reescrita da história, essa retomada, colocar a ficção nesse lugar de enunciar a voz daqueles que não tiveram poder pela história oficial, pelos documentos. Então, eu sinto que não uma coisa só que vem desde antigamente, mas que vem se estruturando cada vez mais nos dias atuais. A gente vê isso com muita frequência em várias literaturas aqui do Brasil e fora do Brasil também, em Portugal principalmente, mas, enfim, aqui no Brasil a gente também consegue ver isso sendo construído por uma Conceição Evaristo, por um José Faleiro, que fala sobre questões, por exemplo, da voz dos entregadores nos supermercados, da voz do povo, da história contada por essas pessoas de camadas mais baixas, e eu acho que isso é muito importante. Uma pessoa do nível do Saramago, do garbo do Saramago, que ganhou um prêmio Nobel, fazer esse tipo de anunciação e ser essa voz que elocutiona, é muito importante. A gente ter trabalhos acadêmicos como os seus, que dão voz, né, que dão corpo, que dão poder a esse trabalho dele, que também já é um poder, é mais importante ainda, porque institucionaliza esse ato dele e torna a literatura essa potência, esse lugar de potência vocal. Então, primeiramente, essa concredulação / comentário, não sei o que dizer.
E segundo, quando você falou da importância do nome, me veio duas coisas. Primeiramente, sim, o nome é muito importante. Eu aprendi isso principalmente com Mia Couto, quando lá no Antes de Nascer o Mundo, o Muanito, que é um dos filhos mais novos de um cara que quer esquecer o passado, ele descobre, numa determinado ponto da narrativa, que o nome dele significa que ele não tem nome, porque ele nunca chegou a nascer. Porque a mãe dele morreu quando ele nasceu e o pai dele queria apagar esse trauma. Então, o nome dele, que todos da família são rebatizados, e o nome dele significa ser sem nome. Então, eu acho isso muito forte, aquilo me pegou de uma maneira, porque ele é sem nome, sem história, sem passado. Então, ele vai tentando reescrever o passado mediante esse silêncio. E a provocação que eu queria falar é que o Saramago tem costume de não dar nome às pessoas nos livros, né? A gente cata o ensaio sobre a cegueira, a mulher do médico, o professor, o cego. Então, assim, a gente vê ele caracterizando as pessoas pela profissão delas também como um meio de dizer assim, se aconteceu com o fulano, pode acontecer com você. Então, eu acho que o Saramago ele tem duas vertentes. Quando ele dá nome, ele reescreve passado para dar nome às pessoas, para enunciar e colocá-las para categorizar elas, colocá-las na história e fazer delas pessoas novas, né, e reconstruídas pela história, que essa é uma provocação que eu quero te fazer, se você concorda. E também se ele tem essa outra vertente, que é a de não dar nome para ninguém, para talvez fazer com que você que leia perceba que você também está inserido nessa história que ele conta. Então, quando ele faz essa virada, que talvez seja pós-Nobel, eu creio que ele some com o nome das pessoas, como ele faz em Ensaio sobre a Cegueira, para talvez dar uma noção dessa totalidade, porque se vocês não têm, como quem dissesse, se você não tem empatia por aqueles que eu dou o nome, que você tenha pelo menos a chance de se olhar enquanto espelho e ver que você pode ser como aquele que eu conto. Então, eu queria talvez assim causar essa instigação, essa provocação, porque você fala de dar os nomes, mas o Saramago também tem essa questão de retomar, de retirar os nomes. Mas é isso, no mais, assim, é só orgulho mesmo do Matheus e do trabalho maravilhoso dele. Obrigado, amiga. Então, assim, eu acho que é interessante esse ponto que você coloca, porque realmente são dois pontos que são muito presentes nele e opostos, né? Então, você tem um que ele dá nome para todo mundo, inclusive para os animais, né? Sempre há um cachorrinho ali, amigo de todo mundo e tal. E também há romances que ele retira, né, esses nomes. Eu acho que o movimento é esse mesmo que você comentou, né? A importância de, sobretudo no passado, a gente conseguir, enfim, visualizar e nomear as pessoas, os sentimentos delas, assim por diante, mas também há momentos que a gente precisa universalizar algumas coisas, né? É igual, por exemplo, o Saramago, ele é um escritor português, mas é que ele não fala só de Portugal, né? Quando ele escreve, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro de 98, 99, se não me engano, cara, ele está falando de uma pandemia que é o que nós vivemos em 2020, né? Então o cara meio que ele antecipou em 20 anos todo o dilema, enfim, na saúde, moral, político, que nós vivemos durante a pandemia, né? Então eu penso que ao mesmo tempo que é uma narrativa muito centralizada, uma narrativa que fala do ser português, assim por diante, ele também universaliza, né? Ele também vai para o mundo. E eu acho que uma forma de fazer isso é não nomeando, assim, especificamente, mas dando características que, às vezes, já remetem a uma classe social, já remetem a um grupo social, né? Então, é a mulher, é o médico. Então, isso já localiza dentro de um espaço, dentro de um espectro social, né? Então, assim, olha, ser a mulher é uma coisa, ser o médico é outra coisa, né? Ser um velho é outra. Então, ele vai colocando, enfim, humanizando as pessoas a partir disso. E eu acho que é fundamental. E aí tem um outro ponto que você trouxe aí, de como que isso é um movimento novo, né, e atual na ficção contemporânea, e eu fico muito feliz e satisfeito com isso, né? Esses dias eu li um livro de contos do Stefano Volpi, que ele escreveu um que é Homens Negros Não Choram. Gente, que livro, né? Homens Negros Não Choram, de Stefano Volpi. Esse livro,
ele tem um prefáciozinho que ele basicamente discute assim, né? Como que durante tantos séculos foi negado o sentimento aos homens, em geral. Sobretudo aos homens negros, né? Como que nós sempre temos que ser o exemplo de força, o exemplo de coragem, né? E, enfim, isso vem de uma narrativa colonial e tal. E ele fala assim, não, gente, nós homens também temos direito ao sentimento, a gente tem direito de chorar também, né? A gente tem direito de se magoar, a gente tem direito de, enfim, sentir, né? Porque quando um pai ensina para um filho que ele não pode chorar, eu estou falando, você não pode sentir nada, né? Então, olha como que a ficção hoje ela tem pensado isso, né? O Stefano Volpi, nesse livro dele, ele vai falar de, por exemplo, um dos contos é sobre um pai que já está velhinho, quase morrendo. Ele chega para o filho e fala assim, filho, você lembra alguma vez que eu chorei? E chega à conclusão que ele nunca chorou. Imagina o que é o peso para uma pessoa saber que ele nunca pôde sentir, né? Então, eu acho que assim, trazer essas discussões para o cenário ficcional e tudo é de suma importância, né? De suma importância mesmo. O Saramago está pensando isso no passado, né? Outros autores aí, como a Conceição, o próprio Stefano, estão pensando isso hoje, né? Então, acho que, enfim, hiper importante, né, esse movimento da literatura. Bom, ainda quem quiser, se estiver interessado em fazer alguma questão, levantar alguma reflexão para o Matheus, estamos disponíveis. Eu queria destacar só o comentário da Jaqueline. Ela comenta que a Eliane Alves Cruz, escritora do Água de Barrela, constrói um enredo que se inicia na África do século XIX, vai até o Brasil do século XX, e ela coloca nas rodas de rodapé sobre alguns dados que aparecem na história. Essa é um comentário que se conecta com o que tu disseste sobre o Saramago ser um rato de biblioteca, né, ser um leitor ávido. Eu estive numa conferência da Maria Auxiliadora Smith, lá da UFPR, e ela comentou, ela usou de uma fala num tom bastante de despedida, me deixou até um pouco triste. Uma mulher tão incrível, mas ela está se aposentando, né? Ela foi nesse tom, mas ela destacou de forma muito necessária para nós que estamos caminhando dentro do campo acadêmico, a importância do que estamos fazendo, do que estamos nos propondo a fazer, tanto nesse momento, quanto dentro do grupo, quanto individualmente das nossas pesquisas, que é a leitura, o hábito da pesquisa. E o teu trabalho, cara, eu estou focando nisso porque eu gostei muito do teu trabalho. Ele traz um cenário muito rico de referências, que inclusive me impactaram muito. Vou ler com bastante calma para minha escrita futura. Muito sobre essa discussão efervescente da historiografia do final da virada da segunda metade do século XX. Né? Tu trata do século XX como um todo, mas foca mais nesse contexto dos anos 70 e 80, a partir, inclusive, desses novos problemas, já que o Legoff e o Pierre Nola destacavam, né, lá no História, novos problemas, de que novos objetos, novos olhares, novos sujeitos, novos contextos, novas demandas. Isso, inclusive, me lembra um exemplo de um professor querido da Federal do Amazonas, que ele milita muito no discurso próprio dele da ausência de uma referência mais costumais, mais popular do Brasil acerca da cabanagem. E pouco se fala sobre a cabanagem. A tese de doutorado dele vai em relação a isso. Ele procura fazer um movimento de aproximação a esse discurso de história vista de baixo, inclusive, que é discutir mais do que os cabanos, os grandes cabanos, os senhores, que eram os presidentes de províncias, os governadores, essa galera da elite letrada e política daquele contexto, discutia o popular, o movimento dos cabanos propriamente ditos, a galera que trabalhava. E mesmo assim ele esbarra na ausência de um diálogo mais forte com o cenário dos escravos, cenários de movimentos das mulheres. Ele acaba preso a algumas convenções ainda. Mas é um movimento
que foi feito e que precisa ser feito e que estamos nos propondo a fazer, inclusive aqui, e o teu trabalho destaca muito isso, que é essa renovação histórica, renovação literária, porque estamos na interdisciplinaridade, apesar de tu cresceu, inclusive, dentro desse processo. Foi da história para a literatura e está se construindo dentro desse campo. Então, basicamente, esse é o comentário, e ainda estamos abertos aqui para quem quiser falar. Eu acho muito legal, assim, que a gente identifica o problema da historiografia contemporânea, mas, enfim, há também soluções, né? Assim, há soluções, não, talvez um movimento para buscar soluções, né? O que a gente tem de trabalhos hoje de microhistória, grande parte hoje, né, das dissertações e teses são trabalho com microhistória. A gente vê que já há um avanço muito significativo, né? Há uma série de vozes e personagens passados que nós não tínhamos, assim, informação nenhuma, né? Estudo nenhum sobre isso, né? Um exemplo claríssimo disso é o próprio Lima Barreto, que a Brenda traz, né? Se a gente olhasse para o Lima há décadas atrás, um personagem quase que anônimo, né? Ninguém falava nada, ninguém sabia nada. Então, assim, eu acho que já existe esse movimento de olhar para esses apagamentos, né? Para esses sujeitos que foram apagados por alguma perspectiva, né? Então, assim, é esperançoso, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a historiografia só tem a ganhar com esses trabalhos interdisciplinares, né? Porque a gente está, na verdade, complementando o estudo do passado, né? Porque, às vezes, uma perspectiva teórica não dá conta, né? A gente precisa de outras coisas. E eu acho que a literatura é dessas irmãs, vamos dizer assim, que pode contribuir fortemente com o estudo da história, né? Na medida em que nós estamos olhando para o passado sobre a perspectiva criativa, né? O Sidney Chalub, naquele seu livro clássico, né, Machado de Assis, Historiador, ele vai dizer que o Machado foi quem melhor leu o século XIX. Então, pensa, entre tanta gente importante no Brasil, historiadores, diplomatas, enfim, juristas, quem melhor leu e quem melhor, enfim, destrinchou o século XIX brasileiro, na visão do Sidney, foi o Machado de Assis, né? Então, como que nós vamos ignorar a escrita e a participação de um autor enfim, de um ficcionista tão importante como ele? Então, eu penso que voltar para a literatura, né, para esses autores, para essas narrativas, para essas vozes, só tem a complementar muito a historiografia, né, como um todo, assim. E eu acho que trabalhos nesse sentido, como você citou, são exemplos disso, né? Pensar os eventos foram pouco narrados, foram pouco contados, né? Para a gente poder repensar isso, o movimento é esse mesmo, né? Acho que a sua própria dissertação também, né? Pegar periódicos mais do interior, eu acho que é um pouco isso também, a gente querer ver, não que os grandes centros estão pensando sobre os grandes eventos, né? Mas pensar a narrativa mais de forma mais, enfim, abrangente, ampla, né, e tal. Então, acho que o movimento é esse. É complicado, mas ao mesmo tempo esperançoso, né? De forma muito inocente, o que a gente está tentando fazer, enquanto pesquisador, penso eu, seja não cair naqueles pecados dos maus pesquisadores que o Carlos Rojas coloca no Antimanual do Mau Historiador. É um livro bastante interessante. Inclusive, o 7º dos 7 pecados que ele define é o uso da pós-modernidade na história, que é uma coisa que tu discute muito, especialmente no teu 2º capítulo, que é essa história mais da narrativa do que das relações, como se tudo fosse relativizado e tudo fosse fragmentado, quebrando com a perspectiva da história total. E é sempre importante um retorno que tu faz constantemente na tua dissertação, é explicar que não é uma história de tudo, é uma história total porque é conectada. Ela é fruto de um mesmo contexto que se entrelaça, se intervém, se atravessa e se rompe. Então, a Bárbara fez um comentário aqui, muito bom, apontamentos interessantíssimos,
adorou a forma de como falamos, da importância de se firmar a presença dos grupos historicamente desvalorizados, de se visualizar uma história total, como disseram, e a magia dessa relação história e literatura como possibilidade de resgate desses grupos socialmente excluídos através das ficções. Maria perguntou se tu ainda pesquisa Saramago no teu doutorado. Sim, eu continuo com ele. Só que agora eu larguei, Jailine, a questão da história, né? Eu não estou mais trabalhando com história. Agora eu estou pegando direitos humanos, né? Então, como que o Saramago ele discute essa... Porque o Saramago, são parentes, né? Eu comentei que ele era um comunista e tal, mas antes de tudo ele era um humanista muito ativo, né? Então ele era um homem que estava diretamente envolvido com causas humanitárias, né? A luta por questões humanitárias. Então o Saramago ele era um cara muito ativo, né? Enfim, e aí ele, em vários romances dele, discute um pouco sobre isso, né? E no ensaio sobre a cegueira, é o que ele melhor faz isso, né? Então todo mundo fica cego, é uma pandemia, o que o governo faz? Cruza os braços e deixa cada um por si, né? Todo mundo se lasque e vida que segue. Então meio que ele tenta falar um pouco sobre isso, né? Aí o meu trabalho agora é tentar entender um pouquinho sobre a perspectiva dele a partir dos direitos humanos, né, para o capitalismo e tal. Porque ele é um crítico do capitalismo, assim, cirúrgico. Cirúrgico, né? Então eu estou tentando ver isso agora no doutorado. Bem ainda na cabeça, né? Não consegui ainda mensurar nada muito concreto, não, mas é o que eu pretendo fazer agora. É isso, em 4 anos estaremos lendo essa Em 3, um já foi. 3, um já foi. Brenda, tens mais algo a comentar, a acrescentar? Não, só se mais alguém presente que quiser comentar alguma coisa. Aí dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então, na ausência de comentários, a gente já está no limite do nosso horário proposto. Eu retomo a minha fala inicial de agradecimento aos presentes. Esse é um projeto que a gente espera que continue no próximo ano. Na próxima reunião, eu pretendo guardar um segundinho da reunião para apresentar algumas ideias. A gente tem trocado muito com o Matheus sobre isso. Eu quero aproximar todos do grupo dentro desse diálogo. Brenda, muito obrigado por aceitar. Foi de uma ajuda incrível, que bom. Eu acho que eu nunca troquei contigo, e estar aqui é importante, eu acho isso maravilhoso. O Matheus é incrível, é sempre muito importante dizer isso, e ser o nosso primeiro convidado para mim é extremamente simbólico. Então, agradeço a todos, deixo tanto Brenda quanto Matheus possibilidade de mais um comentário, e é isso. Não? Não, eu queria também só falar assim, né, do risco, né, do episódio piloto, que a gente vai, né, formatando as coisas assim, mas, enfim, eu acho que foi sucesso, né, deu para a gente conversar bastante sobre o trabalho e mostrar a pontinha do iceberg, né, para o pessoal que se interessar também buscar. E eu fico muito feliz assim com os avanços que a gente estamos tendo no grupo, né? Esse semestre nós tivemos 2 importantes avanços, né? Que foi a criação dos clubes de leitura clássica, que foi assim, gente, um sucesso, né? Tivemos um também comigo no episódio piloto, com o Vitor Hugo, né? E um com o Rafael, com o Tolstói, e foi assim incrível, né, a oportunidade de a gente poder parar e ler com calma uma obra literária, discutir e tal, então foi muito legal. E então, além, né, dos clubes de leitura clássica, esse nosso bate-papo com o autor, assim. Então eu acho que foram 2 decisões, atividades assim muito assertivas, né, que para o próximo ano com certeza vão ampliar mais ainda o alcance do grupo, né, dos membros do grupo, dos nossos trabalhos e tudo, e mais do que isso também aprofundar o nosso caráter crítico, né, porque às vezes, sobretudo na pós-graduação, quando a gente tem pouca carga horária de aula, né,
a gente fica muito sozinho, assim, muito perdido. Então você cumpre lá os créditos de disciplina rapidinho e depois fica muito perdido, assim. Então eu acho que a gente poder sentar junto para ler literatura, discutir literatura, falar sobre esses temas, né, sobre outras perspectivas, tudo isso ajuda muito no processo criativo, né? Então, assim, eu fico muito feliz com isso, mais ainda com a participação, né, de várias pessoas do grupo aí, bem ativas nisso tudo, e para o ano que vem, muitas coisas boas por vir também, né? Então, assim, muito maravilhoso, muito maravilhoso. E agradecer também, né, ao Gabriel pela organização aí da mesa, e a Brenda, né, que muito gentilmente aí nos prestigiou também. Márcia, fica à vontade. Eu só tenho uma dúvida, na verdade, uma pergunta, assim. Maravilhoso o trabalho, Matheus. Não consegui terminar de ler tudo, assim. A minha temática é um pouco diferente, é mais literatura aqui do Mato Grosso do Sul, mas também trata sobre esse apagamento, então é maravilhoso escutar outras perspectivas. Mas a pergunta é, o grupo porque eu sigo vocês no Instagram e toda vez que tem alguma coisa, eu me inscrevo. E eu quero saber se esse grupo é fechado, como que faz para participar, porque é interessantíssimo. Ah, que bom! Aproveitar então que nós estamos gravando, né? Já deixa de informação para as pessoas. Seu nome apagou aqui para mim, peraí. Uhum. Márcia, isso. Então, Márcia, o que acontece? O G-Slit, ele é um grupo que está há 4 anos ativo, e nós abrimos inscrições assim todo início de semestre. Então, geralmente, fevereiro e julho. Fevereiro e julho, a gente abre inscrição para novos membros, né? E aí a gente faz um processozinho seletivo assim que a gente tenta melhorar a cada edição, né, mas ainda é muito subjetivo. A gente tenta ver pesquisadores que têm mais interesse já nessa área de história e literatura, né? Geralmente abrem em torno de 30 vagas. Só que a gente está tendo um número de inscritos muito grande, então fica complicado às vezes, né? Selecionar tanta gente legal. Mas a gente pode ir conversando. Me manda um e-mail lá no gslit@gmail.com que a gente conversa, tá? Vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Precisamos de gente boa de serviço aqui. Inclusive, maravilhoso encerrar com isso, porque o grupo precisa ser divulgado, né? Inclusive, estaremos no YouTube com essa gravação. Quem puder assistir e divulgar seria maravilhoso. Gisli está ativo, vai continuar estando. Eu agradeço de novo a todos os presentes e encerro por aqui esse primeiro episódio de um bate-papo com o autor. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Matheus, Brenda, todos os presentes e tchau. Peraí.